não é por acaso que estamos aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Pedrão, cara, bora lá. Às vezes eu vou dar uns cortes para a gente só posicionar, conectar a galera. A gente tem meia hora, tá? Valendo. Beleza. Bora lá. Sempre apertando. Vamos lá. O Juliano me ensinou a contar minha história em 3 minutos, bem sucinta, né? Ele me botou uma pressão um dia, uma vez, e eu falei assim, vou ter que fazer isso, né? Vou ter que aprender. Então, vamos lá. Eu sou Pedro Bem Almeida, lembrado. sou de BH, sou ex-paciente, já fui paciente oncológico com 7 anos de idade, um câncer muito raro, o 7º caso no mundo a ser descoberto, o único a ser curado, as outras pessoas faleceram. E a atividade física entrou na minha vida com 7 anos de idade, e ela foi responsável por me salvar durante todo o processo que eu passei de quimioterapia. Então foram 10 anos fazendo controle dessa doença até ser liberado pelo médico falar que eu estou curado, e eu tenho a mesma possibilidade de desenvolver a doença que qualquer ser humano hoje que não tem bons hábitos de vida. Como eu mantenho os meus bons hábitos de vida, eu vou retardar isso aí, quem sabe isso aí nunca mais aparece na minha vida. Em 2001 eu entrei na faculdade de Educação Física, né, fiquei naquela dúvida, vou fazer medicina, educação física, optei pela educação física, por quê? Porque o que me salvou lá atrás foi o movimento, e não foi cuidar da doença, e sim foi levar vida para as pessoas. Então isso me levou para a área de educação física, e dei muita sorte, né, de estar fazendo isso, e ter vivenciado todo esse processo. 2005 eu formei em Educação Física, 2006 eu fiz especialização em atividade física para grupos especiais com ênfase em paciente oncológico. Publiquei um trabalho na área sobre câncer e exercício, um dos pioneiros em mostrar que o exercício interfere diretamente dentro do tumor, fazendo com que haja uma redução da proliferação celular, né? Isso trabalho experimental, e isso foi na faculdade, né? Um trabalho de TCC que foi publicado numa das maiores revistas que tem aí, citado mais de 70 vezes, então é um puto orgulho falar sobre isso, né? Que a gente na faculdade a gente conseguiu fazer um trabalho muito relevante. 2010 eu entrei no mestrado, 2012 eu abri o estúdio de Efeito Personal, eu fui no primeiro congresso do SBPT, onde a Chloe foi nomeada a personal do ano do Brasil, e dali eu olhei para ela e falei assim, um dia eu vou estar lá em cima. Aí depois sabe quando você fica desconectado um pouquinho, depois você vai voltando e fala assim, acho que chegou a minha hora, será que dá? E aí eu vou contar um pouquinho como que o Juliano foi importante na minha vida. Em 2012 eu abri o estúdio de Efeito Personal, 2015 fechei o doutorado, 2015 minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu utilizei tudo aquilo que eu aprendi no processo da atividade física em benefício do paciente oncológico. Minha mãe está ótima. 2017, minha esposa e minha mãe foram diagnosticadas novamente com câncer, uma com câncer de ovário, uma com câncer de mama. Minha esposa na gravidez. Fizemos um trabalho especial com elas. O Juliano pegou isso na flor do acontecimento do processo. 2019, eu encontrei com o Juliano num congresso sobre autoridade, ganho de autoridade, isso e aquilo outro, e ele me falou da SBPT que estava fazendo o prêmio de personal do ano. Eu olhei para a cara dele e falei assim, Juliano, não dá para mim não, cara. Tem muita gente boa aí, não dá para mim não. E ele virou e falou assim, vai lá, cara, faz esse negócio, você tem coisa boa para mostrar para gente. E aí eu acreditei no que ele falou para mim, ele me elevando sempre, né, falando que eu tinha condições. Eu decidi inscrever e eu sempre, o Tadeu tá aí. Eu sempre fui entregando todos os materiais, faltando 1 minuto para virar a noite, e chegava o material, e eu virava, e chegava, e as coisas têm que acontecer, coincidentemente, quando tem que acontecer. Então, foi eu encontrar com o Juliano naquele congresso, me despertou isso. Em 2019, eu fui nomeado o personal do ano pela Sociedade Brasileira de Personal Trainer, coroando toda essa trajetória aí de luta e sacrifício e benefício, buscar sempre o melhor para a pessoa que está buscando o que a gente tem a oferecer, né? Então, eu sou grato à SBPT, grato por ter me mostrado o que é a carreira do personal trainer, não só fazer 3 séries de 10, mas investir no marketing bem feito,
cuidar da parte psicológica do cliente, cuidar do ser humano integral de uma maneira belíssima, como eles fizeram comigo, e me despertaram toda essa questão aí para frente, né? É isso aí, Ju, acho que deu, né? Pedro, cara, é engraçado, a palavra que me vem é engraçado a gente olhar para você e imaginar que você não se sente capaz de ser um profissional que represente de maneira tão, cara, tão nobre todos nós. Quando a gente fala do prêmio, galera, a grande questão do prêmio, e vou cutucar aqui o Pedro nesse sentido, a gente estimula. Eu acho que o maior ganho não é o prêmio. O maior ganho é o que você se desdobra para realizar nessa jornada, porque acaba sendo uma luta, uma vitória entre você e o seu eu que diz, cara, você não é tão bom assim. Olha só. Então, assim, eu quando escutei do Pedro em 2019, né, Pedrão? Foi no começo de 2019, lá no Congresso, que ele falou, pô, Gil, mas acho que não dá para mim. Eu quase dei um berro no meio. Falei, caralho, como não dá? Você tá louco, brother? Eu lembro disso, eu lembro disso, assim, eu lembro de você olhando para mim e falou, eu lembro de você abrindo a asa, assim, ó, falando assim, pô, Pedrão, você tá louco? E aí, ali eu falei assim, eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. E foi assim. E o que é interessante, o que eu gostaria de que o Pedro... Primeiro, Pedro, galera, é uma pessoa que tem uma experiência congruente com a prática profissional, que é exatamente o que a gente vem discutindo na certificação nível 2, a respeito da congruência da sua história de vida. Agora, o que eu gostaria que o Pedro colocasse aqui? Como foi esse ganho pessoal, Pedro? Porque, cara, você chegou, né? Eu vou ser sincero, olhando, a gente vê um divisor de águas, a gente vê um Pedro muito mais assertivo após o prêmio. Não estou dizendo que o prêmio é responsável. Com certeza, tá? Gil, com certeza. Você é responsável, mas eu falo, o prêmio, para mim, é um divisor de águas na autoridade que o Pedro apresenta hoje para nós. Isso eu sempre achei, tá? Não muda. Agora, pessoalmente, conta para nós o que foi essa busca, esse mexer interno que levou você a chegar, e o mais importante, galera, ele pegou o prêmio e ele continua, tá? Então conta um pouquinho de quanto que mexeu com você emocionalmente, pessoalmente, e que vai ajudar outras pessoas a se inspirarem, a se participarem. Eu sempre fui uma pessoa que nunca aceitei levar um não, Juliano. E para mim, brigar comigo mesmo falando que eu não sou capaz, e aquilo batendo na minha cabeça, eu não sou capaz, e as pessoas do meu lado me ajudando, sabe, a minha esposa, faz esse negócio, faz assim, faz assado, e me ajudando, e me falando assim, você tem condição, você é muito melhor do que você acha que você é, e eu me colocando para baixo. E aí o prêmio veio e eu fui passando as etapas. Na hora que eu cheguei entre os 20, eu falei, mentira. Aí todo mundo comemorou. Aí eu passei entre os 10. Aí eu falei assim, não é possível. Aí foi para a questão do vídeo. Você lembra dos vídeos das 3 pessoas que tinham que colocar? Eu falei assim, essa é a minha maior dor hoje. Eu não consigo, eu não sei fazer vídeo, eu não sei fazer nada, cara. Eu vou ter que aprender. E aí eu fiz o vídeo, fiz aquilo ali na raça, e na hora que eu rompi aquele vídeo, eu senti que eu tinha mudado de nível, porque aquilo ali me fez ganhar muita confiança. E aí eu falei assim, cara, quem tá ali? Aí eu conversando com o Carlos, que o Carlos estava lá comigo no processo, ele falava assim, nossa, cara, esse cara é fenomenal, bicho. Você tá muito bem, mas tem cara que são diferenciados. E aí eu comecei a estudar, ver o Fernando, ver a Gi, ver os caras que estavam comigo ali. Eu falei assim, será que dá, cara? E aí fui me colocando para baixo. E aí eu fui fazendo. E eu cheguei na última etapa e foi uma surpresa para mim. Porque de repente eu lembro do Tadeu. Tadeu me entregou a questão assim da prova final. Eu olhei e falei assim, puto, o que eu vou fazer?
Porque se eu for para a parte prática, o Fernando me destrói. Se eu for para outra parte, a gente me destrói. Eu vou ter que ser eu mesmo lá dentro. Investir numa coisa que eu era a pior ferramenta que eu tinha, que era o marketing, que eu aprendi tudo com o Almeres lá atrás. E eu falei assim, eu vou aplicar e vou tentar encantar essas pessoas que estão aqui para eu fazer a diferença. E aí eu fiz aquilo com uma leveza tão grande, Gil, que assim, parece que uma energia boa, sabe que aquelas coisas que a gente acredita. A energia baixou ali, eu falei assim, cara, eu vou... E foi fluindo, e o povo foi gostando, e eu falando assim, cara, tô bem. E aquilo ali foi me dando muita confiança. E aí, na hora que os membros da mesa levantaram para olhar o meu material e perguntar se eu tinha aquele material para poder oferecer, eu falei, cara, o meu tiro foi bem dado. E isso me deu muita confiança. E eu saí confiante depois que as pessoas foram lá me elogiar. Eu lembro do Giva me elogiando, cara. Falei, esse mineirinho é arretado, eu vou ter... Esse cara é bom. Aí eu falei assim, e o Almeres só me dando um sinal lá atrás, que ele estava lá atrás, escondidinho lá, me deu um comando assim, eu falei, cara, então eu fiz um trabalho bem feito. E a partir dali, quando o Tadeu falou, apresentou aquela foto subindo, eu não acreditei que eu tinha ganhado, cara. Eu não acreditei. Aí eu olhei assim, a Gil olhou para mim, começou a me abraçar, o Fernando bater palma e você chegou lá para me entregar. Aquilo ali foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida. Eu guardo aquilo ali e eu arrepio até hoje de ter aquela sensação de estar representando uma classe e ser um cara que pensou um pouquinho diferente do que estava acontecendo, né, Gil? Trabalhar com câncer era uma barreira para nós profissionais. E eu já tinha quebrado isso lá atrás, porque eu já vinha trabalhando com isso. E foi a certeza de que eu estava no caminho certo. Eu me lembro, é nítido a gente se alegrar. Acho que a gente se alegrar com essa vitória pessoal passo a passo. Isso é importante, galera, vocês que estão assistindo. O Tadeu postou aqui, né, que o status o status, né, a busca para você chegar, né, não é o status do status, mas a busca de você chegar é um mecanismo de sobrevivência, aquilo que faz você mexer os seus recursos internos em busca de recursos externos para você sempre progredir. A gente viu aí que a Mônica Ferreira colocou um depoimento, alguma coisa em relação ao seu auxílio. Fica à vontade em falar algo sobre esse trabalho. E o mais importante, o que mudou profissionalmente para você após o prêmio? Após você vencer a si mesmo. Que eu vejo que o prêmio, na verdade, foi como a gente... todos temos isso. Chamam até de síndrome de Medusa, que é a autocobrança excessiva. O que você conseguiu promover mais profissionalmente? Quais foram os seus ganhos? Se existir ganhos que sejam tangíveis, ok. Se não existir, ok, também, Gil, estou atingindo muito mais pessoas. Acho que a grande missão nossa é essa. Cara, eu atingi muitas pessoas depois. As pessoas eu comecei a ter voz. As pessoas começaram a acreditar mais naquilo que eu estava falando, porque até então era uma coisa que as pessoas falavam assim, nossa, o cara tá mexendo com câncer e exercício, isso, aquilo, outro. Será que ele tá falando a verdade? Será que ele tem conhecimento suficiente? Você vê, Pedro, galera, quem está aqui assistindo, só para eu me posicionar aqui, quem conhece o Pedro, coloca um eu aí, só enquanto ele vai falando aqui, só para mim saber e fazer alguns spots aqui. Boa. Então assim, calma aí, eu perdi um pouquinho Você estava falando do quanto os profissionais... os profissionais, as pessoas... Quanto você ajudar pessoas após o prêmio. As pessoas começaram a olhar para mim de uma maneira diferente. Alô, Pedro? Oi. Eu tô aqui do lado do cara que é o melhor personal do Brasil e eu não valorizava o que esse cara estava falando direito para mim. E ele falava isso que ele está falando hoje. E agora eu atento para a responsabilidade e o carinho que ele me tratava e tudo que ele tentava levar de melhor para mim. Então, o prêmio, ele me trouxe essa questão de confiança em transportar o meu conhecimento também e expor mais ele para as pessoas que realmente estão precisando, né? Então, assim, foi muito bom isso para mim.
E uma coisa que você fala, eu quero só resgatar isso. Quando eu fui participar do prêmio, eu não fui competir com as outras pessoas. Eu fui competir comigo mesmo, e é uma coisa que você sempre coloca. Eu fui competir comigo mesmo, para saber se eu conseguia melhorar cada vez mais. O prêmio foi a vitória pessoal, porque Fernando, para mim, é um cara ao concurso. E eu consegui, na visão de vocês, ser melhor do que ele naquele momento, foi um orgulho muito grande para mim. Entendeu? Então, assim, isso tudo traz para mim uma condição especial. E trazer isso e poder externar isso para as pessoas e elas entenderem, cara, que estava do lado do melhor personal do Brasil e ele fazia diferença na vida dela, é uma coisa surreal. A Érica fez uma pergunta interessante sobre como que existe ainda muito preconceito sobre exercício físico e a prática do exercício físico na condição da doença, em especial o câncer. Uhum. Me fala sobre a sua experiência, sobre o que você... Cara, o que você vê, como que é... Ó, eu vou te dar um exemplo, eu vou contar uma história de um professor de Diamantina, que ele começou a fazer uma consultoria comigo. Olha que história é essa, gente. As pessoas caem para trás na hora que eu falo. A médica pediu para ele ficar parado, que ele estava com uma leucemia mieloide aguda. Falou, cara, você tem que ficar parado por causa do tratamento. Aí o cara, eu conversei com ele, tinha um professor de Diamantina que me conhecia o meu trabalho, e ele falou assim, eu vou te apresentar, vamos ver o que você... Vamos ver se dá um match aí, né? Aluno e treinador. E aí, cara, eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, cara, a coisa que eu mais amo é pedalar, eu vou ter que parar de pedalar? Eu falei, não, você não vai parar de pedalar, não. Quem que mandou? A médica. Ah, mas a médica mandou. Eu falei assim, calma aí. A médica tem conhecimento para tratar da doença, para tratar de saúde e fazer você melhorar o seu condicionamento físico durante esse processo, ela não leu e não está sabendo interpretar o que está de novo na literatura. Eu faço isso há mais de 13 anos. E eu sou prova viva do que o meu método funciona. Eu fiz com as pessoas que eu mais gosto na minha vida, minha mãe e minha esposa, e funcionou. Então, aí Sua esposa estava grávida, hein? Grávida. Você não contou. Você não falou. Eu não sei se a galera ouviu, a esposa dele estava para ter nenê, brother. E aí esse cara começou a fazer atividade física. Olha que interessante. Eu montei um planejamento de atividade para ele, tá? E ele começou a pedalar no rolo. Em 3 meses de tratamento, olha só, o marcador da leucemia mieloide aguda é um valor que é em torno de 5,6, estourando, tá lá no alto, o cara tá bem comprometido. 3 meses depois, o cara pedalou 2.000 quilômetros, 30 quilômetros por sessão de treino de bicicleta, e o marcador tumoral dele, o basal, a média, onde que tem que estar, é 1,56, e depois de 3 meses, ele estava com 1,93. De 5 caiu para 1,93. Aí a médica repetiu os exames 3, 4 vezes, para saber se era aquilo mesmo. E ela falou assim, eu estou impressionado. Aí ela perguntou, o que você está fazendo? Eu falou assim, olha, o professor me instruiu, eu segui tudo aquilo que ele me falou e as respostas que eu estou tendo são maravilhosas. Isso aqui é fruto da atividade física. O meu rim melhorou, voltou a funcionar de uma maneira espetacular. Eu tinha uma função renal baixa, ele voltou, está ótimo, e a marcador tumoral está quase dentro do valor normal. E aí a médica falou assim, não é que é isso mesmo? Então ainda se tem preconceito quanto à prática de atividade física e existem... vamos lá, se profissionais, personal trainers de alto nível são 3%, você imagina para paciente oncológico. É o 0,05, né? Aquela diferença. Existem poucos profissionais capacitados para trabalhar e gerenciar um ser humano enquanto ele está passando pelo tratamento oncológico. Ô, galera, olha que eu história. acho que tal o Pedro estar presencialmente no Congresso agora em 2020, dando um curso sobre treinamento, exercício físico e oncologia, hein? O que vocês acham, hein? Comenta aí, galera. Vamos jogar as boas energias pro universo, cara. Pedrão, bom, não tem nem o que falar, né, cara? Espetacular.
Espetacular. 2.000 quilômetros. E ele já bateu 3 de novo. Ele já bateu mais 1.000 quilômetros agora. Então, cara, e ele vira pra mim e fala, movimento é vida. Tá aqui, ó. Eu carrego o que eu falo, ó. Do movimento à vida, velho. É isso, mano. Movimento à vida. Perfeito. Né? E qual seria a grande sacada que o profissional precisa ter para trabalhar com paciente oncológico? Eu já li aqui em comentários alguma coisa, mas qual que é o grande segredo? Desculpa, eu estou falando isso por quê? Porque às vezes as pessoas ficam bitoladas, né? Mas não adianta você pegar um artigo científico e falar para o aluno, ó, tá aqui o artigo científico, né? Mas qual que é o grande segredo, Pedrão? Ter sensibilidade e escutar as dores do paciente. Entender o que ele está vivendo e saber transportar o seu conhecimento para aquilo que ele necessita naquele momento. Mais um exemplo de uma história. Eu peguei um paciente com 35 anos que não conseguia carregar as filhas deles porque ele estava com linfoma. Tá? Ele chegou para mim com comprometimento neuromuscular. O quimioterápico estava influenciando diretamente na função motora dele. Você sabe que isso acontece. Ele não conseguia andar direito e ele não conseguia carregar as filhas dele. E ele virou para mim e falou assim, o meu grande sonho é carregar minhas filhas. Um profissional que não tem conhecimento ia virar para ele e falar assim, não, mas é isso, aquilo, você tem que fazer 3 séries de 10, 3 séries disso, fazer isso, aquilo, outro. A primeira coisa que eu perguntava é, você está se sentindo bem? Tá tudo ok? O que você consegue fazer hoje? Uma nota de 1 a 10, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo bem? Eu vou subir um pouquinho. Olha que resultado que eu tive. Uma série máxima do que ele aguentava fazer. 4 repetições, 6 repetições, 8 repetições, de 5 exercícios para grandes grupos musculares para devolver a autonomia que o cara precisava. 3 meses depois, Ju, esse cara, você tem esse depoimento no SBPT que eu mandei quando eu fiz a prova. O cara carregando a menina no colo, na praça. Você lembra disso? Sim. Sim. Com uma série máxima de cada coisa, 20 minutinhos, 10 minutinhos por dia com o que ele aguentava. Isso é fazer a diferença? É você escutar o que a pessoa quer. Não é botar ela shapeada com six packs, nada. Cara, o cara queria carregar a filha. É isso que você tem que devolver para ele. Então você tem que ter a sensibilidade de entender a necessidade do paciente naquele momento e ela é diferente de paciente para paciente. Nunca tem receita de bolo para um paciente oncológico. Sensacional. Perfeito. Pedrão, e a questão da pandemia? O que você fez para... passou bem? A gente não conversou sobre isso. Sentiu? Conseguiu se virar? Como que foi em relação aos seus pacientes? Cara, o meu atendimento online é 200 vezes melhor que o meu presencial. Porque eu gerencio então melhorou. Melhorou demais. Melhorou demais. E eu tenho conseguido faturar, que é o que chama a atenção dos personagens, eu tenho conseguido faturar muito mais. Muito mais. Entendeu? Com um paciente, eu faço o que um personal trainer comum faz com 10. E retomando isso mais uma vez, já estar nessa prática, que tem uma grande questão que eu vejo sobre o prêmio. A pessoa precisa mover aquela roda que fica meio parada dentro profissionalmente. Se tem um negócio, como estou eu sozinho aqui, eu vou falar palavrão e foda-se. O Tadeu vai ficar bravo. Se tem um negócio que vai foder qualquer profissional, é a zona do conforto. A zona do conforto é exatamente um buraco que você está afundando para a sua vida. E se envolver com algo que faz você se ficar incomodado e preocupado, e prazo, e mando, não mando, faço, é um fator essencial para a evolução. Você acredita a parte disso, Pedro, também ao seu momento hoje, que a pandemia veio, então para você, beleza, estava tudo pronto porque já existia. Olha só, olha que interessante, né? O prêmio me levou a outro patamar. A pandemia me levou ao patamar acima do meu prêmio. Olha que abril do ano passado, a gente estava assim, sem entender nada e quase fechando o estúdio porque a galera debandou geral.
Eu investi na minha carreira muito mais nesse momento. E eu aprendi coisas que você já sabia e que você já tinha feito cursos de coaching, disso, daquilo outro, de bem-estar integral, disso, daquilo outro. E isso me ajudou a elevar mais o meu nível, tá? Então, assim, tem um outro professor que a gente tem que dar mérito a quem ajuda a gente, Gil. E o Sandor, você conhece o Sandor? O Sandor me ajudou a elevar o meu nível 200% de novo. E aí eu decidi investir na minha carreira e de abril, que eu comecei... Sabe o que aconteceu? Eu não estava cuidando de mim e eu estava destruindo o meu ser. E você sabe o que é isso, que você passou uma coisa que, cara... Só Deus para te deixar aqui, porque você é soldado dele, assim como a gente sabe, né? Amém. E aí, cara, eu comecei a investir no meu bem-estar. E eu comecei a vivenciar aquilo que eu tinha deixado para trás. Eu sou profissional da área de movimento. Se eu não faço movimento, como é que eu vou passar isso para o meu cliente, velho? E aí eu consegui resgatar tudo aquilo que era a minha essência. E aí eu comecei com novos sonhos e isso, aquilo, outro, e isso. As pessoas foram se enturmando e começando a seguir um estilo que eu estava pegando, isso, aquilo, outro. E as pessoas começaram a se envolver muito mais. E aí eu comecei a conseguir atingir vários pacientes oncológicos com aquilo que eu queria. Porque eles olhavam para mim e falavam, se esse cara pode, eu também posso. Se a mãe desse cara pôde, como eu boto ela várias vezes, se a minha mulher pôde, você tá vendo cheio de post meu com a minha família. Minha mãe, minha mulher meditando, com meu filho. Cara, é isso que toca as pessoas, porque isso é real. Isso é real. E aí, isso que fez a diferença na minha vida. E a partir dali, quando eu consegui entender que o online não ia diminuir o meu trabalho, eu falei, cara, eu preciso do online também e eu vou descabelar para ser melhor do que eu sou no presencial. E aí eu dei um salto de qualidade absurdo. Entendeu? Galera, bom, antes de eu fazer a última pergunta para o Pedro aqui, vou lembrar para quem está chegando pela primeira vez, acesse aí o link da bio, tem informações sobre a certificação 1, sobre a certificação 2, enfim, acompanhe a SBPT. Se você não é membro, para se tornar um membro da SBPT, vai lá, faça o curso da certificação, que vale a pena, galera. É um investimento que você... Pode falar, Pedrão. Cara, eu fiz, e se eu me tornei o que sou, foi graças lá atrás a ter iniciado nessa certificação e abrir os olhos do que a educação física é e que não é só ficar dentro do salão mandando o povo levantar peso. Eu acho que a grande questão é ampliar realmente essa questão de oportunidades, de como você vai trabalhar pensando sem negar a sua história. Acho que a grande questão da certificação, a gente não quer impor, e sim inspirar. A pergunta, primeiramente eu preciso agradecer o Pedro aqui. Eu me lembro que quando eu encontrei o Pedro em 2017, que a gente já conversou sobre esse sonho dele chegar nesse momento. A gente, quem vê só o lado bom, ele tinha acabado de perder um aluninho de 4 anos de idade, lembra, meu irmão? Tem prova aí? 7, né? Da idade que eu tive o câncer. 7. Tá, desculpa. Eu lembro que era criança. Então, esse é o outro lado, que só uma pessoa muito iluminada, vivendo muito seu propósito, é capaz. Então, eu falo que a gente tem aqui alguns anjos que permanecem após os momentos de dores e sobrevivência, como o Pedro. Acho que a galera que sobrevive, muitos, galera, são pessoas que têm uma mente conectada ao coração. Pedro, só tenho a agradecer você e, cara, qual é o legado que você quer deixar? Qual é o legado que você imagina daqui 20, 30 anos? Qual é o legado? Você já está deixando, mas qual é o legado? Que eu fui uma pessoa boa e que eu consegui transformar muito a vida das pessoas com movimento à vida. Porque movimento é vida. E isso que faz a diferença na vida das pessoas. É isso. O meu legado é ajudar o máximo de pessoas que passam por um momento em uma situação difícil e que elas se inspirem em você para transformar a vida dela. É isso. Galera, tô arrepiado aqui, juro.
os meus filhos. Leva isso que o Pedro acabou de deixar de presente para vocês. Leva essa energia, multiplica isso. Eu sempre começo xingando nas minhas palestras, falando qual é o profissional com maior oportunidade de transformar aqui dentro. Tá aí, ó. Pessoas como o Pedro. Então, galera, acredita. Acredita. Nós, acho que a pandemia veio realmente para mostrar a importância também do nosso trabalho. Não é só do nosso trabalho. Vamos tomar cuidado com a soberba. Ah, é só atividade física. Não. É também atividade física. Veio para mostrar a importância da atividade física, do movimento em cuidar dos médicos. Então, bichão, só tem uma coisa para te falar. Ó, tá? Parabéns. Deus abençoe ainda mais sua jornada, cara. Eu nunca falei uma inverdade a respeito de você, tá? Eu sempre acreditei e você é um menino brilhante, brother. Tá? A gente tem muito a ganhar com a sua presença. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a você, ao Tadeu, por fazer a diferença na vida de nós, profissionais. E eu queria que o Tadeu tivesse aqui. Um dia eu quero bater um papo com o Tadeu, porque ele me dá essa oportunidade, né? Parece que ele corre de mim, né, Tadeu? Mas é um cara que eu admiro, eu tenho uma gratidão enorme por ele ter feito o que ele fez pela educação física. E agradecer você que você sabe que a gente passa dessa questão de amigo, né? A gente é irmão, só não sabe de onde que a gente veio, porque a gente tem princípios, valores e coisas muito em comum e que a gente quer fazer diferença na vida de quem está à nossa volta, né? Prazer enorme estar falando com vocês e segue aí que... Tadeu tá aí, ó. Próximo, acho que pode fazer a próxima, Tadeu. Vamos combinar aqui um bate-papo aí, ó, você e ele, tá? Próximo bate-papo repetindo aí, tá bom? Vamos combinar. Uma outra visão, né? A visão do Tadeu, né? Exatamente. Exatamente, né? É isso aí. Ótimo. Cara, brigadão demais, viu? Galera, obrigado. Pedrão, beijo no coração. Obrigado, turma. Valeu, Tadeu. Valeu, Érica. Tá, ó lá. Vamos lá. Curso do Pedrão aí, galera. Ensinar, aprender pra caralho com o bicho aí. Tá bom? Ó, tamo junto. Ó, vamos combinar aí um bate-papo entre vocês. Beleza, então. Valeu, Gil. Valeu, galera. Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto, tá? Valeu. Abraço.